Olá, começa agora mais uma edição do Política em Pauta, podcast do jornal Estado de Minas, que discute os bastidores e as notícias mais importantes da semana aqui no Poder, em Minas Gerais e no Brasil. A gente vai para a nossa edição do dia 4 de abril de 2025. Meu nome é Bernardo Estilac, sou repórter da Editoria de Política do Estado de Minas. E hoje estou aqui com as nossas colegas de editoria, né, Alessandra Mello e Larissa Figueiredo, para mais uma edição quente com grandes novidades na política, especialmente em Belo Horizonte. Tudo jóia, Alessandra? Tudo bem, semana animada, né? Agitadíssima. A Larissa também estava junto com a Alessandra na cobertura da posse do Damião e hoje tem muita informação de bastidor para contar para a gente, né, Larissa? É isso aí, Bernardo. Bom dia, Ale, bom dia, Bernardo. Bom, a gente vai passar agora pelos temas dos 3 blocos do nosso programa. Para começar, a gente vai falar de um tema um pouco mais antigo, não só por conta das edições do jornal Estado de Minas, mas também que já está permeando o nosso podcast há bastante tempo, que é essa relação do governador Romeu Zema com as redes sociais, o aumento no tom, né? Ele está subindo o tom semana após semana contra o governo federal e contra o PT de uma forma geral. E a gente vai falar um pouco sobre o que isso tem significado também para a gestão de Minas Gerais, com o governador cada vez mais próximo de uma agenda de campanha e menos próximo da administração pública de uma forma mais estrita. No segundo bloco, a gente já vem para Belo Horizonte para poder ficar nesse tema para o restante do programa. A gente vai falar sobre a posse, o ato solene de posse do Álvaro Damião na Câmara Municipal que aconteceu na quinta-feira, porque o Álvaro Damião agora ele é de fato o prefeito titular da cidade de Belo Horizonte, já que na última semana a gente perdeu o Fuad Noman, que foi reeleito em outubro de 2024. A Larissa e a Alessandra estiveram lá na cobertura e vão falar um pouco para a gente sobre os bastidores dessas cerimônias, que sempre dizem muito mais sobre o que está acontecendo de fato do que aquela solenidade formal, né? E no terceiro bloco a gente vai falar um pouco mais sobre como vai ser a Prefeitura de Belo Horizonte já com essa administração do Álvaro Damião. Já falou que vai ter mudanças pontuais, anunciou nesta sexta-feira, logo agora pela manhã, né, minutos antes da gente começar a gravação desse programa, algumas mudanças no secretariado. A gente vai comentar, projetar o futuro da nova Prefeitura de Belo Horizonte e comentar também as mudanças que já foram feitas no Executivo. Bom, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do Zema. É um tema que não fica batido porque sempre tem novas atualizações, né, sobre esse comportamento do governador. Mas a verdade, né, Alessandra, é que a gente tem visto o Zema focado cada vez mais em trabalhar as suas redes sociais para uma pauta nacional, uma agenda de combate ao governo federal e ao presidente Lula, ao passo que a agenda mais institucional do governo vai ficando cada vez mais nas mãos do vice-governador Matheus Simões, que também está em franca campanha pela recondução ao cargo, né? Ele deve ser o candidato ao governo do Estado em 2026, e deixando também poder nas mãos do Marcelo Aro, que assumiu a Secretaria de Governo em fevereiro e está tendo agora seus primeiros percalços na Assembleia. Mas a verdade é que enquanto o Zema vai para sua agenda nacional, a gente grava hoje na sexta-feira em que o Zema está em Porto Alegre, o Simões vai tomando conta da agenda de governador de fato, não é, Alessandra? O Simões, por exemplo, agora nesse instante deve estar numa agenda aqui na capital mineira, em Belo Horizonte. Eu vindo para cá, para a redação, vi a segurança do vice-governador toda lá, parada na porta da escola estadual, para uma agenda do governador institucional que tem a ver com o Estado. É o que tem acontecido, né? O Matheus Simões focando muito, e inclusive a própria assessoria de comunicação do governador geral, distribuindo muita informação do Matheus Simões, né? Ele muito presente na agência Minas, onde são as notícias, uma agenda atrás da outra, entrega ambulância, visita escola, fala sobre segurança nos estádios, tudo. E o governador se voltando mais para uma pauta nacional, sempre focado no antipetismo. Parece que virou uma obsessão o antipetismo na vida do governador. Nessa semana, ontem à noite mesmo, ele postou uma camisa, o PT quebrou Minas Gerais, postou um vídeo nas redes sociais com uma camisa onde se lia preta em letras garrafais brancas. O PT quebrou Minas Gerais e, novamente, com ataques à gestão que o antecedeu. O Zema é governador há quase 6 anos, né? 6 anos que ele já está terminando, já estamos no meio do segundo mandato, quase no meio do segundo mandato. E ele, mais uma vez,
nessa campanha nas redes sociais, que é para um público interno, né? Acredito que para ganhar seguidor, ser conhecido nacionalmente. E sempre usando desse recurso, né, da rede social. Eu acho engraçado, né, que no início, assim, logo no primeiro mandato dele, ele se colocava até para se eleger mesmo como um outsider, e agora ele já está ali atraindo, né, uma parte muito expressiva, como eu posso dizer, dos bolsonaristas mesmo, né, que são pessoas mais engajadas ideologicamente na política. É até um pouco curioso esse posicionamento dele, como um político que se elegeu se colocando como um outsider mesmo. E aí ele já começou a semana, né, fazendo um retrospecto. Logo na segunda-feira, ele publicou um vídeo falando que em Minas não tem abril vermelho, fazendo referência ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Em Minas, o abril é verde. E aí ele estava em cima de um trator, num campo, assim, numa propriedade rural, né, muito, muito grande. Depois a gente teve ele ao lado do Ronaldo Caiado, né? Importante falar também, que é um grande nome bolsonarista. E aí a gente já partiu para um vídeo polêmico, né? Que parece muito ser inteligência artificial. Eu acho importante isso que você fala, Larissa, porque do outsider ele vai se aproximando cada vez mais do Jair Bolsonaro, e eu acho que não é redundante a gente falar isso, porque numa análise mais geral é óbvio que ele se aproxima do Bolsonaro, tanto que foi o coordenador do braço mineiro da campanha do Jair Bolsonaro em 2022. A gente tem que se recordar disso, porque o Zema foi reeleito no primeiro turno e ficou, né, livre ali no segundo turno, sem precisar fazer campanha, e assumiu esse papel de ser o coordenador, né, da campanha de Jair Bolsonaro no segundo turno contra o Lula em Minas Gerais e de dar, né, a vitória a Bolsonaro no estado que, em todas as eleições, desde a redemocratização, quem venceu em Minas venceu no Brasil. O Zema acabou fracassando nessa missão, mas aquilo ali deu um cartão de visita óbvio de que o Zema é realmente próximo, pelo menos eleitoralmente, do Jair Bolsonaro. Só que não é redundante a gente dizer que ele tem se aproximado cada vez mais, porque além dessa pauta antipetista que ele já tinha, mas antes direcionada ao Fernando Pimentel, o ex-governador, agora ele direciona ao Lula, que é um rival nacional e é o rival óbvio do bolsonarismo. E mais do que isso, ele faz acenos claros ao movimento bolsonarista, quando faz o vídeo que a Larissa comentou nas redes sociais dele. Ele publica um vídeo feito... Tem toda aquela cara, né, de inteligência artificial mesmo, com aqueles errinhos que a inteligência artificial ainda comete. Por exemplo, em algum momento, uma das pessoas retratadas no vídeo está lendo a Bíblia de cabeça para baixo, né, uma percepção que foi feita ali na redação. Esses errinhos... Uma música meio macabra também, acho importante a gente destacar. A música também parece música composta pela inteligência artificial, né? Você manda aquele comando, olha, faça um hino gospel, né? Tem toda essa... Em defesa da anistia. A estética. Em defesa da anistia aos condenados pelos atos do 8 de janeiro. Essa é a principal pauta bolsonarista atual, né? Então, assim, quando o Zema abraça isso da forma como ele abraçou, porque não foi um discurso, não foi um vídeo como o da Alessandra comentou, né, com a camisa, foi uma produção maior, embora com questões técnicas e estéticas bastante discutíveis, né? É um vídeo que ele produz com várias imagens e pessoas com salmos e versículos bíblicos sendo colocados em faixas pelas cidades do Brasil. A casa vazia, sem a presença da mãe, o batom, do pai. Né, que virou batom uma grande... Algema, o batom e algema, que virou uma grande representação do movimento pela anistia por conta da prisão da cabeleireira Débora Rodrigues, que pichou a estátua à justiça na Praça dos Três Poderes, em frente ao STF, com um batom, né? Então, ele usa toda a simbologia ali pela anistia, que é própria dos bolsonaristas, para poder fazer esse aceno ainda mais explícito, né? E depois, quando o Bolsonaro se tornou réu também, ele disse que o Bolsonaro é o maior... Isso foi na semana passada, né? Foi antes ainda. Disse que o Bolsonaro é o grande líder antipetista do Brasil e que espera que a justiça seja feita, né? No intuito dele não ser condenado. Então, assim, o Zema ele vai focando cada vez mais a atuação nesse tipo de agenda. De novo, hoje ele está em Porto Alegre, enquanto as agendas do Estado são tomadas pelo vice-governador Matheus Simões. Então, é um movimento do Zema que vai não só ele vai se ocupando dessa agenda nacional, como vai deixando a agenda local para o Matheus Simões, num movimento que também é estratégico, né? Não é exatamente um abandono.
É uma forma de deixar o Matheus Simões mais conhecido, porque o Simões, em 2026, vai enfrentar mais ou menos o mesmo cenário que o Fuad enfrentou em 2024 na campanha de Belo Horizonte, porque de ser um vice que não é exatamente famoso, conhecido pelo eleitorado, que precisa usar da máquina pública para poder crescer exponencialmente dentro da campanha, como o Fuad conseguiu fazer de forma bem sucedida, e é o que o Simões tenta agora. O Orion Teixeira, que é colunista aqui do Jornal Estado de Minas, ele tem escrito nas colunas dele bastante sobre a estratégia separada do Simões em relação ao Zema, né? O Simões tem manifestado um desconforto com essa agenda do governador e quer um marqueteiro próprio para poder gerir a sua campanha, porque o Simões, como a gente já falou aqui, quer abraçar essa ideia do político mineiro mais tradicional, um cara conciliador, que conversa com o governo federal, que tem uma agenda muito focada, né, na interiorização do governo do estado, nas cidades mais distantes da capital. Então, para ele não é interessante adotar essa agenda do Zema, né? Então, existe até esse descolamento geográfico, né, com o governador andando pelo país e o Simões andando pelo estado. Resta saber se essa aproximação do governador Zema com o bolsonarismo, que é clara, cada dia mais clara, vai reverter, talvez, em algum ganho para a disputa interna, né? Porque o Simões deverá ter, ao que tudo indica, a gente sabe que tudo pode mudar chegando próximo à eleição, mas o Simões poderá ter como concorrente forte aqui, em 2026, um grupo bolsonarista, né? Que na eleição para a prefeitura reclamavam muito, né, do não apoio do Zema à eleição ao candidato bolsonarista à prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler, derrotado pelo Fuad Noman no segundo turno das eleições. Zema optou por indicar a vice-candidata do Mauro Tramonte, Luísa Barreto, e só apoiar a chapa bolsonarista no segundo turno das eleições, o que aí já foi meio inócuo e ele nem chegou a aparecer muito. Mas o bolsonarismo em Minas, no governo, está se fortalecendo com duas figuras importantes de proa desse movimento, que são o senador Cleitinho e o deputado federal Nicolas Ferreira. Resta saber se essa aproximação também do Zema com o bolsonarismo vai reverter para garantir. É fato que o Simões é um candidato desconhecido, Matheus Simões, né, um vice-governador desconhecido. O Zema tem uma ótima aprovação da sua gestão, isso pode significar um crescimento dele nas eleições em 2026, que a gente sabe que tudo pode acontecer, tempo na televisão conta, né, com quem eles vão conseguir formar essa aliança. Como a Ale bem pontuou, né, a cadeira do bolsonarismo em Minas Gerais para o governo, ela já está ocupada ou pelo Cleitinho ou pelo Nicolas, né? Falo de candidatura, e o Simões realmente ele vai ter que ir para o lado desse político mais conciliador mesmo. Agora é engraçado que a gente percebe que o Zema parece que está jogando ao contrário. Então, né, se os candidatos bolsonaristas aqui em Minas são outros e ele adota um tom diferente, ele está jogando para o lado de quem, né? A questão vai ser como e se vai ser possível separar a empreitada nacional do Zema da empreitada local do Matheus Simões, né? E aí se ele vai conseguir emprestar sua imagem também ao seu aliado mais próximo e não só aos antipetistas do Brasil a nível federal. Bom, para a gente fechar esse bloco e falar do tema mais quente, que é a Prefeitura de Belo Horizonte, eu só quero destacar também que, além da questão do vice-governador Matheus Simões cumprindo as agendas institucionais, o Zema aumentou em fevereiro o poder do hoje secretário de governo Marcelo Aro, do PP, que antes ficava restrito à comunicação com os deputados federais, que é uma agenda importante também do Zema, né, que a gente ainda vai voltar a falar sobre os vetos do Propag, uma articulação que ele tenta fazer em Brasília, mas o Marcelo Aro ele ampliou a sua área de atuação também para os deputados estaduais quando substituiu o Gustavo Valadares na Secretaria de Governo. Então o Zema, de alguma forma, também está deixando um pouco a cena quando o assunto é a articulação do governo dele dentro da Assembleia Legislativa, uma articulação importantíssima, e o Marcelo Aro, que assumiu no final de fevereiro, ainda não tem um trunfo, né, uma grande vitória para poder mostrar para o governador, porque a pauta na Assembleia está travada, né, o que ele tinha de mais importante para conseguir aprovar, que era a Artemig, a Agência Reguladora das Concessões de Transporte aqui em Minas Gerais, não foi votado, a oposição teve êxito em obstruir a votação, até que os próprios vetos do governador obstruíssem a pauta, travassem a pauta, né? A pauta tá
paralisada desde o dia 25 de março. Tivemos uma semana inteira agora com várias reuniões. As 6 reuniões que são o limite máximo de discussão já acabaram. E outras reuniões que foram marcadas para discutir os vetos do governador não tiveram quórum mínimo, porque inclusive a base do governador não compareceu às sessões. A gente até ouviu, né, de fontes ligadas à base do governo que tem a ver, inclusive, com um dos vetos do governador ao orçamento, que fala sobre o apoio, né, o destino de verbas para o apoio a crianças autistas na educação. E nessa semana, na quarta-feira, a gente teve o Dia Nacional, o Dia Mundial, Mundial das Crianças com Transtorno do Espectro Autista. E essa é uma pauta muito cara, especificamente ao secretário de governo Marcelo Aro, né, que trabalha sempre com essa pauta das crianças e das pessoas com doenças raras e os neurodivergentes. Então, pode ser que isso tenha, inclusive, afetado essa capacidade de mobilização da base do governo. Fato é que não conseguiu votar isso ainda. Na próxima semana a gente vai ter uma semana chave aí para o Marcelo Aro demonstrar a força dele, né? A Assembleia está parada, né? Desde o começo do ano praticamente nada aconteceu. Custou para colocar os vetos em pauta, porque precisava formar as comissões. Está também parado na Assembleia, estão parados projetos importantes, aí já por uma articulação do governo, os que impedem a cobrança de pedágio na MG10, sentido Aeroporto de Confins, Vetor Norte. O governo quer instalar lá várias praças de pedágio, tem várias propostas barrando essa tentativa do governador Romeu Zema da colocação de pedágios nesses trechos. Também está parada. A Assembleia está ali meio imóvel desde o começo do ano, né? Não me lembro de nada importante, de nada de relevância ter sido destacado e votado lá nesses tempos, né? E as discussões do Propag também, né, que estavam agendadas para começar em março, eu também não vi nada. A gente tem outros projetos importantes, né, Copasa, CEMIG, as do Propag acho que estão meio paradas, aguardando a regulamentação do Propag pelo governo federal, né, que passou o prazo também e até hoje não foram baixadas as normas que vão regular o programa de pleno pagamento das dívidas do Estado, aprovado no final do ano passado, que vai colocar a dívida de Minas e de outros estados para ser paga em outros patamares melhores, com juros menos abusivos e uma possibilidade melhor de manejo do orçamento por parte dos estados endividados. Minas Gerais é um dos mais endividados do país. Bom, e sobre essa questão também, né, com a pauta travada, as rusgas acabam virando a notícia dentro da Assembleia. O líder da oposição, deputado estadual Ulisses Gomes, do PT, fez críticas muito duras na quarta-feira ao Marcelo Aro, disse que a própria base está insatisfeita com a forma como ele negocia, que seria uma forma mais abrupta, mais agressiva de tentar acelerar a pauta da Assembleia. Essa crítica caiu mal ali dentro da base governista, que o pessoal entendeu que o Ulisses subiu demais o tom, né, contra o Marcelo Aro, e tem toda essa questão de que a base talvez não tenha se mobilizado, essa falta de quórum tenha outros motivos que não exatamente a falta de capacidade do Zema de articular os seus deputados, mas fato é que isso encontra eco em ocasiões passadas em que o Zema também teve dificuldade de articular a sua base para votar projetos impopulares. Então, desde o começo do mandato, né, ele tem essa dificuldade. Então, assim, destacando, né, para projetar a próxima semana, na terça-feira está de novo marcada uma reunião de plenário para discutir os 6 vetos do governador Romeu Zema que sobrestam à pauta da Assembleia, e uma vez discutidos os vetos, analisados, eles saem da frente. Pode voltar a ser pautado a Artemig, pode voltar a ser pautado, inclusive, o reajuste salarial para o Judiciário Mineiro. Então, essa semana que vem agora vai ser uma semana de fogo para o governador Romeu Zema dentro da Assembleia, para poder ver se, enfim, ele consegue acelerar a tramitação dos projetos dentro do Legislativo. Bom, vamos falar então agora sobre Belo Horizonte, porque desde que o prefeito Fuad faleceu na semana passada, Álvaro Damião, que já era o prefeito em exercício, é de fato agora o prefeito titular. Foi respeitado um período de luto de 8 dias dentro da Prefeitura de Belo Horizonte. O Álvaro Damião, inclusive, evitou dar entrevistas, a gente tentou entrar em contato com ele falou que realmente ficaria em silêncio, respeitando esse período em homenagem ao prefeito Fuad Noman, mas, na quinta-feira, esse período foi encerrado oficialmente. Em uma sessão solene na Câmara Municipal, houve novamente a posse do Álvaro Damião, que já tinha tomado posse no dia 1º como vice-prefeito, agora
definitivamente como prefeito de Belo Horizonte. A gente estava lá no dia 1º, né, Larissa, num clima muito diferente do que me pareceu ser o clima de ontem, na quinta-feira. Né? As duas posses de Álvaro Damião aí, elas foram completamente diferentes. Quando, no dia 1º, ele foi lá tomar posse como vice-prefeito, teve a eleição, né, da mesa diretora, que teve toda aquela confusão, onde a prefeitura havia se comprometido, segundo o presidente da Câmara, Juliano Lopes, a não intervir ali na votação, e aí, de repente, o Fuad é internado, Damião assume, ele entra na disputa, coloca o Bruno Miranda ali, começa a articular os votos e perde, né, porque o Juliano Lopes ele foi apoiado pelo Marcelo Aro, que a gente falava agora há pouco, faz parte da família Aro, né, e desde outubro, se não me engano, final de outubro, ele já estava ali com 23 votos articulados. Fazendo essa retrospectiva ele já tinha aqui, 23 votos, na Larissa, no dia seguinte ao segundo turno. Exatamente. O prefeito tinha acabado de ser eleito, no outro dia, foi uma segunda-feira, ele já estava lá com os 23 votos e seguiu assim até a semana anterior à eleição, né, ali no finalzinho de dezembro. Fazendo essa retrospectiva para a gente falar que no dia 1º de janeiro, o Juliano Lopes, após ser eleito como presidente da casa, ele fez um discurso e ali ele enumerou os 3 patetas, né? E um dos patetas, né, o pateta maior, nas palavras dele, seria o Álvaro Damião, que não teria, segundo o Juliano Lopes, capacidade de articulação política. E aí o clima ficou pesado, muita comemoração, o Álvaro ele saiu à francesa, né? Deixou ali os adversários comemorando e seguiu. Mas agora, né, nessa posse, né, na posse como prefeito, de fato, ele prestou as devidas homenagens ao Fuad, fez um discurso, chamou seus aliados ali à mesa e foi chamado de querido amigo pelo Juliano Lopes, o mesmo que o chamou de pateta há 3 meses atrás. E essa mudança tem motivo, a Ale vai contar pra gente. Eu queria fazer um comentário, eu não sei se o pessoal do No Ataque vai concordar comigo, mas eu acho que o Álvaro Damião foi o craque do jogo. Conta pra gente, Ale. Na verdade, o Damião tomou posse ontem, né, numa solenidade super prestigiada na Câmara Municipal de Belo Horizonte, a presença do governador Romeu Zema, do presidente da Assembleia, do presidente do Tribunal de Justiça, do Procurador-Geral de Minas Gerais. Mas o que chamou mesmo a atenção foi o gol de placa, talvez, que nas palavras do Juliano também, presidente da Câmara Municipal, que o Damião obteve. Na verdade, o Juliano disse que Damião fez um gol de placa ao criar, logo no começo da gestão ainda interino, um setor específico dentro da prefeitura para gerir as emendas parlamentares, reclamação que os vereadores fizeram ano passado, nós fizemos até essa matéria. Então, ele já entrou aí como oriundo da Câmara Municipal, tratando de um assunto que é muito caro para os parlamentares, né, que é a execução das suas emendas, e isso já dá para ele ali um trânsito muito bom na Câmara. E também, depois que terminou a posse, previsto pela lei orgânica do município, há uma sabatina do prefeito. O prefeito responde, presta contas sobre a gestão e responde às perguntas dos vereadores. E os repórteres que estavam lá cobrindo, sempre na expectativa de um certo embate, por exemplo, por parte do PL, que foi um partido que não apoiou a chapa, disputou com a candidatura do Bruno Engler a eleição, e foi um bate-bola de amigos, muito ameno, muitos desejos de boa sorte, quase nenhuma pergunta constrangedora. Ele não foi em nenhum momento apertado por nenhum parlamentar, por nenhum vereador, mostrando ali que ele está tendo um jeitinho ali para fazer essa articulação que o Fuad não teve na gestão passada, teve dificuldade com a Câmara Municipal. Obviamente, teve um componente a mais aí, que foi a rivalidade entre o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, e o Fuad, que dificultou um pouco a tramitação dos processos. Ontem foi uma sinalização de que isso talvez não aconteça e que o Damião consiga, dentro da Câmara, ter um trânsito melhor para tramitar os seus projetos. O Damião não tem nenhum projeto importante, a Prefeitura não tem nenhum projeto importante por agora tramitando na Câmara, todos foram aprovados. A Prefeitura de Belo Horizonte tem uma situação financeira extremamente confortável, teve superávit no ano passado, é uma das prefeituras com a maior nota dada pelo Tesouro Nacional em relação à liquidez, receita, endividamento, tem A++, é uma nota
ótima. Em Minas Gerais, só 7 prefeituras obtiveram nota semelhante. Minas Gerais, por exemplo, tem nota C, comparando, né, nessa mesma classificação do Tesouro, que dá notas tanto para os municípios quanto para os estados. Então, parece que o Damião não terá tanta dificuldade. Política, tudo pode mudar, né, gente? Depende muito das composições, dos espaços, tudo pode mudar. E até por parte da esquerda, né, que não foi contemplada já nessa primeiro anúncio da secretaria. Há uma expectativa que os 12 partidos que apoiaram o FUAD, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, façam parte do governo, mas essa reforma anunciada pelo Damião agora de manhã não fez muita mudança e não contemplou todas essas legendas, né, Bernardo? Eu acho, a gente até estava conversando, né, Alessandra, inclusive a esquerda, que tem alguns projetos mais estruturantes e ousados dentro da Câmara Municipal, é o exemplo da Tarifa Zero, que foi um projeto apresentado pela Isa Lourenço, evitou tocar nesses pontos, né? Foi um ponto que você ressaltou, Alessandro. E aí eu queria ouvir de vocês também, que estavam lá, e eu acho que é uma percepção sempre melhor de quem está dentro no turbilhão ali, o quanto que esse clima amistoso e de reciprocidade, amizade, né, muito diferente do 1º de janeiro, também não tem a ver com essa nova gestão da prefeitura, de um cara que está chegando agora, né, o Álvaro Damião, embora já estivesse sendo prefeito em exercício, mas que já disse que vai fazer mudanças pontuais, já começou a fazer essas mudanças, mas todo mundo ali também está meio que querendo ficar de bem com o prefeito, porque sabe que tem secretarias, tem cargos, tem muita coisa importante em jogo, então agora, pelo menos, ninguém quer ficar de mal com a prefeitura, não é? Assim, o que tem de momentâneo nessa boa relação? Eu tenho a sensação de que estão todos pisando em ovos, né? Como você falou, tem espaços vazios, né, ou que podem ficar vagos aí na gestão do Damião, como ele mesmo disse pra gente na coletiva de imprensa, por filosofia de trabalho. Eu achei até curioso, né, essa fala dele, porque ele sempre cita o FUAD, ele fala que vai respeitar o plano de governo, que ele também construiu, que o FUAD prometeu também é dele, mas que ele fará alterações por filosofia de trabalho. E aí a gente ficou meio assim, nossa, mas como filosofia de trabalho, né? E aí ele não detalhou o que seria a filosofia, né? Ele falou que não existe o jeito Álvaro Damião de trabalhar. Ele também ressaltou essa questão do foco nas vilas e favelas, que é uma bandeira eleitoral dele, né? Ele sempre conta da origem dele, que é de vilas e favelas. Então, ele mencionou isso, assim, mas ele também foi muito vago em relação a isso e disse que faria mudanças por filosofia de trabalho, mas que não quer deixar nada com a cara dele. Eu acho que essa explicação não foi vaga só pra gente, eu acho que fica vago pra todo mundo aí. E essa sensação de pisar em ovos mesmo. E pode ser também que ele tenha anunciado hoje, como ele anunciou, essa pequena alteração, algumas danças de cadeiras, alguns ex-vereadores derrotados em cargos importantes, e comece agora, né, uma articulação para outra composição na prefeitura. Havia uma expectativa, por exemplo, de que o PT, que foi um partido que apoiou o FUAD Damião, a chapa FUAD Damião no segundo turno, fizesse parte do governo. Hoje, nesse anúncio de mudanças, não foi contemplado. É um partido que não foi contemplado nessas alterações. Elas podem ser que as conversas estejam começando e ele faça uma alteração, né? É um governo novo, né? Não era esperado que ele assumisse a cadeira da prefeitura. Havia uma expectativa, sim, de que o FUAD estaria bem de saúde. Logo no início da internação dele, que ele sairia. A gente não tinha, a imprensa não tinha noção da gravidade do quadro, ele só foi revelado mesmo após o falecimento do prefeito, na entrevista coletiva concedida pelos médicos. Então, eu acho que é um governo que está começando, todo mundo ainda sem saber como vai lidar, e eu acho que nós teremos novidades pela frente, sim, nessa mudança, na ocupação nas regionais, em outros cargos estratégicos, e talvez nessas pastas importantes. A pasta da educação. Né? O secretário da Educação caiu ontem, afastado pelo Supremo Tribunal Federal por suspeito de envolvimento no esquema de desvio de recursos em licitações em outros estados, não em Belo Horizonte. Então, é uma pasta importantíssima. E a pasta da saúde?
É importante falar que o Bruno comando da Barral, PH Trans. Bruno Barral, ele veio por uma indicação do União Brasil, que é o partido do Álvaro Damião. Ele veio de Salvador, onde ele exercia o mesmo cargo, né? E indicação da CM Neto, ex-prefeito de Salvador, e veio para Belo Horizonte ocupar esse cargo por indicação do União Brasil. É importante isso que a Larissa falou, porque foi um ponto que foi perguntado pro Álvaro Damião hoje, né, na sexta-feira de manhã, quando ele deu uma coletiva para poder anunciar essas mudanças pontuais. Já vamos entrar aqui, então, para situar o nosso ouvinte. As mudanças aí no terceiro bloco, para poder falar as mudanças que já foram anunciadas pelo Álvaro Damião. E aí eu acho que, né, na próxima edição a gente deve falar realmente de mudanças mais importantes, porque essa própria saída do Bruno Barral, ele pediu a exoneração, o Álvaro Damião disse hoje, para poder ter tempo de responder à justiça, né, nesse caso de que ele é investigado. Mas o Supremo mandou que ele fosse afastado. O Supremo determinou que ele fosse afastado, né? Ele foi afastado de manhã e no fim da tarde ali saiu no Diário Oficial na segunda edição a exoneração. Mas vira um problema para a prefeitura, mas que se souber manejar bem, vira mais uma oportunidade de negociar politicamente ali com os partidos e com a Câmara Municipal, porque é uma das pastas principais, como a Alessandra destacou, da educação. O Álvaro Damião deu uma entrevista, novamente, coletiva às 9h30 desta sexta-feira, 4 de abril, e foi perguntado sobre o Barral, justamente sobre essa questão que a Larissa levantou, do fato dele ter chegado à prefeitura, já na gestão do Fuad Noman, como uma indicação do União Brasil. E a resposta do Damião foi mais ou menos nesse sentido. Ó, não tem problema nenhum na indicação ser do partido ou ser de outro partido e a gente fazer essa troca. Tenho certeza que não só a União, como qualquer outro partido, qualquer mudança que for feita na prefeitura em relação ao secretariado, não teremos problema com essa questão de legenda. Então, ele meio que, pelo menos nessa primeira resposta, tergiversou ali, né? Fugiu da necessidade de que essa pasta tenha que ser necessariamente uma obrigação com o seu partido União Brasil, o que, consequentemente, deixa essa questão em aberto. Mas vou ler a matéria do nosso colega Vinícius Prats, que foi na coletiva de hoje, né? Estava lá cobrindo pelo estado de Minas. E vou ler os 2 primeiros parágrafos aqui, o lead da notícia, para a gente poder começar a discutir essas mudanças que foram feitas hoje. O prefeito Álvaro Damião anunciou nesta sexta-feira as primeiras mudanças em seu governo e com alguns cargos remanejados dentro da própria estrutura do Executivo. Em sua fala, Álvaro Damião agradeceu aos ex-secretários que deixam os cargos, entre eles o Josué Valadão, que comandava a pasta de Assistência Social e Direitos Humanos. O Valadão que estava há muito pouco tempo nessa pasta, né? Ele assumiu no ano passado. Mas há muito tempo na prefeitura, mas desde há o Márcio Lacerda. Ele está quase 18 anos na prefeitura de Belo Horizonte, né? Saiu também Genilson Zeferino, que comandava a segurança da capital na gestão do FUAD, e deixou também o Daniel Messias, deixou a prefeitura, ele era chefe de gabinete do FUAD, aí já ele pediu a exoneração, né? O Daniel Messias era muito próximo ao prefeito e preferiu não continuar na gestão depois do falecimento do FUAD. Foi convidado para outro cargo, mas não quis permanecer, preferiu deixar. Essa mudança significa que na segurança pública quem assumiu foi o Márcio Lobato, em esporte e lazer a pasta fica com o Rubão, que é ex-vereador, e na coordenadoria de vilas e favelas quem assume é Marcos Crispim, outro ex-vereador, embora sejam ex-parlamentares, isso também significa que é um aceno à Câmara Municipal, porque esses parlamentares todos têm relações ainda, né? Afinal de contas deixaram a Câmara Municipal muito recentemente. Como a Alessandra falou, a gente deve ver nas próximas semanas e nos próximos dias já uma movimentação mais próxima do alto escalão. Né? Pelas pastas mais cobiçadas, né? Porque essas não são. Ele também trocou o secretário de chefe de gabinete dele, né? Esse é um ponto importante, porque ele coloca o chefe de gabinete dele, que já era chefe de gabinete dele na Câmara Municipal, e foi como chefe de gabinete da vice-prefeitura para a prefeitura com ele, e agora é secretário de governo, que é o Guilherme Daltro, um braço direito do Álvaro Damião, e que começou essa relação já há mais tempo, quando ele trabalhou também com Laudívio Carvalho, que foi deputado federal, e que tem uma proximidade com o Álvaro Damião, já que ambos são radialistas, os dois fizeram carreira aqui em Belo Horizonte na Rádio Itatiaia. Essa é a origem profissional deles e, por que não, política também, né? Porque a gente sabe que a comunicação é um canhão político importante no Brasil todo e também aqui em BH.
Então, é uma relação muito antiga que ele tem com o Guilherme Daltro. E aí eu quero destacar aqui, a gente entrevistou o Guilherme para a nossa edição de quinta-feira, né, um dia antes da posse do Álvaro Damião na Câmara Municipal, e o Guilherme ele falou um pouco para a gente sobre como é que vai ser essa relação do Álvaro Damião com a Prefeitura, e eu quero destacar 2 pontos para a gente conversar aqui. Um deles é a relação da Prefeitura com os outros poderes, e ele avalia, e aí eu acho que é um ponto de continuidade importante com o Fuad Noman, que ele prega uma revisão do Pacto Federativo em relação à distribuição orçamentária do Executivo Federal, do Executivo Estadual e dos Executivos Municipais. Ele diz que as prefeituras têm uma parte muito pequena do orçamento tributário do Brasil, da receita do Brasil, e que isso significa que, embora a prefeitura seja superavitária, como a Alessandra destacou, não tem orçamento suficiente para grandes obras estruturantes. E ele não acredita nisso, ele acredita que é necessário que as gestões municipais façam obras além dessa gestão do município, e que para isso é necessário ter um contato direto com o governo estadual e com o governo federal, o que é um legado do Fuad Noman, né? O Fuad Noman foi quem, por exemplo, negociou diretamente com o governo Lula a municipalização do anel rodoviário, a construção de 8 viadutos que passam sobre avenidas importantes de Belo Horizonte, né? Essas rodovias que passam sobre viadutos de Belo Horizonte, e também a municipalização da área do aeroporto Carlos Prates, que vai seguir agora com o Álvaro Damião, e pela sinalização do Guilherme Daltro vai ser um dos focos. E o outro ponto, que também tem a ver com o que aconteceu hoje com a nomeação do Marcos Crispim para a Coordenadoria de Vilas e Favelas, é o grande destaque, como a Larissa já adiantou, que essa gestão deve dar à questão das periferias em Belo Horizonte. Por alguns pontos, e aí eu vou para a entrevista com o Daltro, né? O que ele me falou, ele não fala dessa forma, mas o que a gente consegue entender da resposta dele é o seguinte: o Álvaro Damião, ele foi eleito na chapa com o Fuad, e um dos pontos de maior destaque dele dentro da campanha foi justamente o contato e a abertura que ele possibilitou ao prefeito dentro das vilas e favelas de BH. Eu me recordo que no segundo turno, um dos maiores atos do Fuad foi no aglomerado da Serra, que é o maior aglomerado de favelas do estado, e que todos os vereadores que disputaram ali, que são de origem da favela da Serra, estavam ali apoiando o prefeito Fuad Noman. Nenhum deles foi eleito, inclusive, né? Mas estavam todos ali próximos ao Fuad, numa articulação feita pelo Álvaro Damião. E o que o Guilherme Daltro coloca em palavras até mais organizadamente do que o Álvaro Damião, é que isso foi um trunfo importantíssimo para a vitória do Fuad. Que ele fala, olha, ele me disse, né? Eu até falei com o pessoal do PL na época da eleição, olha, vocês têm um canhão fortíssimo, que é a articulação que vocês têm nas redes sociais. Isso é inegável, isso é elogiável que o PL e o bolsonarismo têm. Só que faltou a vocês conseguir dialogar direto com o povo para poder conseguir ganhar a eleição. E isso a gente conseguiu porque o Álvaro Damião é um cara que tem muita penetração nas vilas e favelas, ele é natural do Concórdia aqui em Belo Horizonte, sempre teve essa bandeira, de fato, e eles vão levantar essa importância que eles tiveram na eleição dentro das vilas e favelas. Acho que é o trunfo que eles têm, inclusive, para poder legitimar esse mandato, porque o Álvaro Damião foi eleito como vice, mas vai colocar aí como uma grande importância dele eleitoralmente o fato de ter conseguido os votos nessas regiões da cidade. E a decisão hoje, além de nomear o Marcos Crispim, que é um ex-vereador de Belo Horizonte, uma decisão interessante que é, dentro de cada regional de Belo Horizonte, vai ter também uma área específica para olhar para as vilas e favelas daquelas regionais. Então, por agora, eu acho que até um movimento de legitimação do prefeito falar sobre a questão de vilas e favelas, porque, olha só, a gente só está aqui porque o Damião foi importante para conquistar esse eleitorado. Ontem, ele, inclusive, no discurso dele de posse, ele falou sobre isso, né? Que na necessidade do investimento, de um olhar mais atento para as vilas e favelas. Muitas vezes, na disputa pelo orçamento, pequenas obras que melhoram muito a qualidade de vida dessa população deixam de ser feitas. Uhum. E ele falou que é um foco da prefeitura e lembrou, inclusive, como a Larissa disse, o seu nascimento numa região da periferia, segundo ele, nascido no beco do seu Alcides, lá no Concórdia. Então, isso aí é uma coisa importante, né? O prefeito já vinha tendo uma relação
de reurbanização e revitalização, já era um foco do FUAD. E na campanha, acho que quem cobriu a campanha, isso ficou bem claro, né? Eu fiz uma agenda, não sei se foi essa a maior agenda, mas eu fiz uma agenda do prefeito com o Damião no aglomerado da Serra, e nesse dia eu fiquei, assim, um pouco impressionado com a popularidade do Damião. Nesse local. Eu desconhecia essa penetração dele lá dentro dessa região da Serra, que é um aglomerado muito grande e um aglomerado muito disputado politicamente. Tem muitas lideranças oriundas da Serra. Muitas não se elegeram por conta disso, né? Dividiu os votos e acabou que os vereadores tiveram muitos votos, mas como picou muito, não foi suficiente para garantir a eleição de todos eles. Voltando um pouco para a Câmara Municipal, a questão que o Guilherme Daltro falou sobre ter esse apelo com o governo federal, eu acredito muito que a prefeitura vai precisar do PSD, né? O PSD do FUAD, com certeza, que fez aí grandes coisas por Minas Gerais, como, por exemplo, o Propag, né, que é do Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado e agora senador, né? E voltando à Câmara, né, como eu havia dito, essa semana o Elton Júnior ele foi nomeado vice-líder de governo, né? Foi o primeiro aceno aí do Damião para o PSD do FUAD. E eu gostaria também de lembrar para vocês que semana que vem a gente não deve ter grandes mudanças, porque o Juliano Lopes vai assumir a cadeira aí da Afonso Pena 1212. Como diria o Álvaro Damião ontem, meu vice é o Juliano Lopes. É verdade, bem lembrado pela Larissa. Não, Álvaro Damião foi fazer uma viagem ao Peru e Juliano Lopes, ele vai... Sendo super simpático o presidente da Câmara, que já declarou ter ficado emocionado com a possibilidade de assumir a cadeira por uma semana. E nós fizemos uma entrevista com o Juliano Lopes, né, que vai sair esse final de semana no Jornal Estado de Minas. Vocês podem ler no impresso ou na internet. Ele vai assumir já com muita alegria. Isso já é um bom começo para um distensionamento de uma relação, né? É o craque do jogo. Agora, em relação ao PSD, o Damião conta com um aliado importantíssimo na ausência agora do prefeito Fuad Noman, que é o senador Rodrigo Pacheco, muito próximo ao Damião. Dizem que foi, inclusive, assim, decisiva a participação do Rodrigo Pacheco para que o Damião fosse o vice do Fuad Noman. E o Pacheco é o pré-candidato do presidente Lula ao governo de Minas Gerais, querido. O presidente Lula quer que ele seja esse nome, ainda está incerto se ele vai disputar ou não, mas ele tem esse aliado que pode fazer e vai continuar, com certeza, fazendo essa ponte com o governo federal, né? Com certeza. E ontem o Zema também, a presença do Zema, que entregou, né? Entregou durante a posse, o Zema, no seu discurso rápido, o Zema falou, inclusive quero te passar meu telefone, se você não tem, anotou num papelinho. Anotou, o Damião mostrou pra gente, tampou o telefone, né? Entregou, mas anotou. Até chegou a mostrar pros repórteres o papelinho, que ficaram de butuca para ver se pegava o telefone do governador, que não é muito afeito a entrevistas para a imprensa, o governador Romeu Zema, mas obviamente que ele tampou. Então, também, já foi também um gesto de sinalização, né? O Zema esteve na posse do dia 1º, não, né? Não. Na posse que foi só o Fuad, que foi só o Damião, ele não esteve. Agora, assim, eu quero acreditar que foi só uma questão simbólica, né? Porque é inacreditável que o prefeito em exercício de Belo Horizonte, há 4 meses, não tem um contato do Zema até agora, né? Não sabemos. E não por conta do Damião, mas por conta do Zema, né? Assim, como um governador pode ser tão inacessível? Não sei se foi só simbólico, foi só um gesto ali. Que o papelzinho ele tava. Sim, mas que às vezes foi só um mise-en-scène ali, né? Pra poder fazer uma brincadeira, mas é muito importante, né? Que esse contato seja. Mas os próprios vereadores do Novo também foram muito, assim, receptivos. E os vereadores do Novo, que tinham um discurso muito radical, muito contra o Fuad, não tiveram essa postura ontem durante a sabatina. Né? Pode ser só mesmo esse começo, então a gente está vendo aqui onde que a gente vai pisar, como é que vai ser essa composição. Mas em política, nenhuma aliança é descartada, né? Não dá para... Tudo pode acontecer. E nesse momento de indefinição, né, é o momento que as costuras vão ser feitas. Então, realmente, os próximos capítulos devem render muito. Mesmo com o Damião fora e esse gesto muito simpático ao Juliano Lopes, né, que deve colocar realmente uma pedra sobre esse assunto
da eleição da mesa diretora, o Daltro, por exemplo, deve ficar aqui trabalhando diuturnamente, né, para poder tentar reorganizar a prefeitura, até para poder estabelecer qual vai ser o desenho para o resto do mandato, né? Porque não dá para ficar também nessa suspensão eterna de como é que vai ser, qual vai ser o desenho do executivo, porque agora o prefeito é o Álvaro Damião e a cidade precisa de ser comandada com alguma estabilidade. Vamos ver qual que vai ser a filosofia de trabalho aí do Damião, como ele mesmo diz. Bom, a gente vai encerrando aqui então a nossa edição do Política em Pauta dessa sexta-feira com os assuntos mais importantes da semana. Falamos sobre a empreitada federal do governador Romeu Zema dentro das redes e o vácuo que ele deixa para os seus aliados comandarem o estado de Minas Gerais também como uma estratégia eleitoral. Falamos sobre a posse de Álvaro Damião como prefeito, de fato agora, de Belo Horizonte e as primeiras mudanças que já foram anunciadas nessa sexta-feira. Para você seguir acompanhando as principais notícias de Belo Horizonte, do interior de Minas, do estado e também do Brasil, é só acessar o em.com.br e também a cobertura no audiovisual no canal do YouTube do Portal UAI. O Política em Pauta está com todas as suas edições no canal do YouTube e também no Spotify e os principais agregadores de podcast. Queria agradecer a Larissa pela participação mais uma vez. Semana que vem a gente está de volta. Obrigada, Bernardo, pelo convite. Alê. Obrigada, bom fim de semana. Em pé. Um abraço e até a próxima.